Havia uma pergunta que sempre rondava minha mente quando eu visitava os escritórios escuros e abarrotados de burocracia do meu país. Por que alguns homens prosperavam, enquanto a maioria permanecia presa às engrenagens enferrujadas de um sistema imperfeito? Com o tempo, descobri algo que poucos ousam admitir. Quanto mais falhas um país possui, mais oportunidades existem escondidas entre as brechas. E é justamente aí que muitos fracassam, porque estão ocupados demais reclamando da poeira do caminho, sem perceber que é exatamente nessa poeira que os homens verdadeiramente determinados enxergam ouro. Quando eu ainda era jovem, andando pelas ruas estreitas das pequenas cidades onde cresci, ouvi incontáveis vezes pessoas dizendo que era impossível enriquecer, que o país era injusto, que o governo não ajudava. Mas eu observava algo curioso. Sempre havia alguém que crescia justamente ali, no mesmo lugar onde tantos diziam que nada poderia florescer. Quando vi Andrew Carnegie explicar que cada obstáculo escondia um convite para a grandeza, compreendi que o sistema, por pior que fosse, não era uma muralha intransponível, mas um mapa secreto. E quem sabe ler esse mapa domina um território que outros nem sequer enxergam. Mas diga-me, quantas vezes você já perdeu tempo culpando o país, a economia, o mercado, enquanto outros que vivem as mesmas dificuldades encontraram atalhos invisíveis e prosperaram? Não é assustador perceber como muitos homens entregam o próprio destino nas mãos de estruturas frágeis? A verdade é que o medo de falhar paralisa mais pessoas do que a própria pobreza. O medo de parecer tolo, o medo de tentar, o medo de ser criticado e, curiosamente, o medo de enriquecer rápido demais. Sim, muitos temem o próprio sucesso porque aprenderam desde cedo que riqueza é algo inalcançável, quase proibido. Eu aprendi isso cedo demais. Houve um período em minha juventude em que me vi completamente sem dinheiro, dependendo de favores alheios para comer. Era humilhante e a sensação de impotência me esmagava todas as noites. Lembro-me de um dia, caminhando pela linha ferroviária com os bolsos vazios, quando um fazendeiro me ofereceu algumas moedas em dólar. Sim, poucas moedas em dólar, para ajudá-lo a empurrar uma carroça atolada na lama. Enquanto eu enfiava as mãos na terra pesada, percebi que não era a força dos meus braços que me tiraria da miséria, mas a força de uma decisão, de transformar cada situação desfavorável em uma vantagem. Naquele dia, eu senti a vergonha ardendo dentro de mim, uma vergonha que me fez prometer que nunca mais dependeria da boa vontade de ninguém. Aquela lama, aquele frio, aquele silêncio, tudo aquilo se transformou no meu despertar. E é por isso que lhe digo, quando um país possui falhas, essas falhas funcionam como portas destrancadas. Só não atravessa quem prefere esperar que alguém venha abrir oficialmente. O sistema pode ser lento, injusto, pesado, mas é justamente aí que surgem oportunidades que só os ousados percebem. Quem aprende a enxergar o que está por trás da cortina se torna inevitavelmente um mestre sobre sua própria fortuna. A grande maioria reclama dos impostos, das burocracias, da falta de apoio, da lentidão do progresso. Mas pergunto, você já percebeu que, em toda a nação, os homens mais ricos são justamente aqueles que aprenderam a trabalhar não apesar do sistema, mas por causa dele? As regras que aprisionam muitos se tornam ferramentas para poucos. E enquanto uns lamentam a tempestade, outros constroem moinhos para gerar poder a partir dos ventos contrários. Se você observar bem, verá que as crises criam novos ricos, que os períodos turbulentos revelam homens preparados. E que os países mais difíceis produzem com frequência os indivíduos mais determinados, criativos e disciplinados, justamente porque eles não tiveram escolha senão aprender a vencer usando cada falha como vantagem. Eu quero que você entenda uma coisa.
Você não precisa esperar um governo justo para prosperar. Precisa aprender a enxergar o que ninguém mais vê. Precisa transformar o que chamam de dificuldade na principal alavanca da sua ascensão. Porque, no fim das contas, o país nunca foi o seu maior obstáculo e também nunca foi o seu maior aliado. O verdadeiro país que determina sua riqueza é aquele que existe dentro de sua mente. E ele pode ser próspero, mesmo que o mundo ao redor não seja. Se você já sentiu a frustração de observar sua vida parada enquanto tanto esforço parece não render frutos, saiba que isso não é um castigo, é um sinal. Um chamado para mudar sua forma de enxergar o terreno em que pisa. E é exatamente isso que vou revelar nas próximas partes. Como usar cada falha do sistema para acelerar sua prosperidade e não para justificar sua estagnação. Diga-me, você está preparado para enxergar o que os outros recusam ver? Quer descobrir como transformar as engrenagens enferrujadas do seu país na máquina que impulsiona sua riqueza? Quando comecei a compreender que a riqueza não nasce de um país perfeito, mas de uma mente treinada para enxergar oportunidades onde a maioria só vê problemas, algo dentro de mim mudou para sempre. E digo isso porque, enquanto muitos esperam por tempos melhores, por governos melhores, por sistemas mais justos, os homens que realmente prosperam aprendem a agir com o que têm em mãos. É um erro esperar que o terreno esteja ideal para plantar. Quem faz isso nunca colherá nada. A verdadeira semente cresce mesmo em solo duro, e talvez seja justamente esse solo duro que fortalece suas raízes. Mas deixe-me perguntar, quantas vezes você já adiou um sonho porque acreditava que o país não ajuda? Quantas vezes culpou o mercado, a inflação, a concorrência, enquanto outros, nas mesmas condições, encontraram um modo de prosperar? É incômodo admitir, mas sempre existe alguém construindo fortuna com as mesmas pedras que derrubam tantos ao redor. Será que essas pessoas são mais inteligentes, mais sortudas? Ou será que aprenderam algo que ainda não foi revelado a você? Eu me lembro de uma tarde particularmente marcante. Eu havia dedicado meses a uma investigação sobre os hábitos de homens bem-sucedidos, entrevistando figuras influentes que afirmavam ter transformado adversidades em trampolins. Certa vez, me vi diante de um pequeno comerciante que prosperou em plena crise nacional, em uma época em que muitos afirmavam ser impossível crescer. Ele me disse algo que nunca esqueci. Eu não lutei contra o sistema. Eu aprendi a navegar por ele. Naquele momento, percebi que a maioria das pessoas tenta quebrar as paredes do país onde vive, enquanto os mais sábios simplesmente aprendem a usar as portas ocultas. Quando você entende isso, começa a enxergar padrões. E esses padrões mostram que o medo de arriscar, o medo de perder, o medo de tentar, aprisiona mais do que qualquer lei ou qualquer crise. Muitos vivem como se a pobreza fosse inevitável, como se riqueza fosse uma loteria reservada para poucos escolhidos. Mas pergunto, quantas vezes você mesmo já se sentiu travado, congelado, paralisado diante de uma oportunidade simplesmente porque não confiou em si? Me recordo de um episódio doloroso, ainda jovem, quando recebi a chance de escrever uma coluna importante em um jornal. Tive medo. Senti a insegurança de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado, de ser criticado. Recusei a primeira proposta. E, naquela noite, sozinho em meu quarto apertado e iluminado apenas por uma lamparina, senti um peso enorme, uma mistura de arrependimento e vergonha. Percebi que tinha permitido que meu medo guiasse meu destino. No dia seguinte, bati à porta do editor e disse que queria tentar. Aquela decisão, aquela simples decisão, mudou toda a trajetória da minha vida. E mudou porque eu venci meu próprio país interior.
aquele território de dúvidas e temores que muitas vezes derrota o homem antes mesmo que a vida tenha chance de testá-lo. Agora, quero que entenda algo vital. Em qualquer país, há brechas. Onde existe burocracia lenta, existem pessoas dispostas a pagar para resolver problemas rapidamente. Onde existe desigualdade, existem necessidades não atendidas que podem virar negócios. Onde existe crise, existe escassez, e toda escassez cria oportunidade. Onde o povo reclama, o visionário prospera. É como se o próprio sistema, imperfeito e desalinhado, oferecesse ao homem determinado pequenas portas secretas para crescer. Mas apenas quem treina seus olhos consegue enxergar essas portas. Antes de continuar, quero pedir algo muito simples, mas extremamente importante. Se até aqui você está absorvendo este conteúdo, se ele está despertando algo dentro de você, um pensamento, uma lembrança, uma vontade de agir, clique no gostei e se inscreva no canal. Isso não é um pedido vazio. Esses gestos fortalecem este trabalho, permitem que este conteúdo chegue a mais pessoas e garantem que eu continue trazendo este conhecimento que pode transformar vidas. Acredite, esse simples ato mantém esse canal vivo, forte e capaz de crescer. Agora, pergunto novamente: o que você tem feito com as falhas do seu país? Tem permitido que elas o paralisem ou tem usado cada uma como impulso para subir mais um degrau? Quem espera pela perfeição, morre esperando. Quem aprende a dançar com as imperfeições, prospera mais rápido do que qualquer sistema poderia prever. Porque no fim das contas, a falha do país não define seu futuro. O que define é a maneira como você reage a ela. A vida não recompensa quem reclama, recompensa quem age. E quando você age, o país deixa de ser obstáculo e passa a ser ferramenta. Quando comecei a investigar profundamente os homens que prosperavam em meio aos cenários mais instáveis, percebi algo que jamais esqueci. Todos eles tinham a habilidade de transformar limitações em vantagem. E isso não é apenas um talento, é uma decisão. Uma decisão que a maioria não toma porque está ocupada demais, lamentando o que não tem, em vez de usar o que tem. É curioso como a mente humana se deixa levar pelas circunstâncias, não é? Diante de dificuldades, muitos acreditam que tudo está contra eles, quando, na verdade, esses mesmos desafios escondem caminhos que poucos ousam percorrer. Mas deixe-me fazer uma pergunta direta. Você já percebeu como as pessoas gastam mais energia reclamando da vida do que construindo uma estratégia para transformá-la? Repare como é comum ver homens e mulheres dizendo que não dá, que é impossível, que o país não deixa. Mas será que o país é realmente o vilão? Ou será que a grande tragédia é viver preso às próprias crenças limitantes? Sempre repito a mim mesmo: quando a mente se fecha, nem o melhor sistema do mundo pode ajudar. Mas quando a mente se abre, nem o pior sistema consegue impedir alguém de prosperar. Uma lembrança sempre surge quando penso sobre isso. Certa vez, eu caminhava pela cidade durante um período de forte instabilidade econômica. Muitas lojas estavam fechando e os rostos das pessoas refletiam frustração e medo. Foi então que encontrei um velho conhecido, um homem simples que sempre sonhou em ter um pequeno negócio, mas dizia que o país nunca oferecia boas condições. Para minha surpresa, ele estava abrindo uma mercearia exatamente naquele momento. Perguntei-lhe por quê, logo agora, com o país tão abalado. Ele sorriu e disse: quando todos recuam, o custo dos espaços cai. E quando a esperança diminui, as oportunidades se tornam invisíveis para a maioria. Mas não para mim. Decidi tentar. Esse homem prosperou porque entendeu algo essencial. A maioria só vê tempestade. Poucos enxergam que ela limpa o terreno. E é justamente nesse ponto que tantos se perdem. O medo da escassez paralisa. O medo de não conseguir pagar as contas paralisa. O medo do julgamento paralisa.
Mas digo com sinceridade, nada aprisiona mais o homem do que o medo de arriscar. Você já se sentiu assim? Observando oportunidades surgirem, mas sentindo o coração apertar, a mente dizendo não, os pensamentos sabotando cada passo? Isso é mais comum do que imagina, e é por isso que tantas pessoas passam anos presas ao mesmo salário, à mesma vida, ao mesmo padrão emocional. Elas esperam que o país mude, que a economia melhore, que um dia tudo fique mais fácil, mas o dia perfeito nunca chega. A vida só favorece quem decide agir mesmo quando tudo parece desfavorável. Lembro-me de um episódio real que marcou profundamente minha visão sobre riqueza. Durante as minhas entrevistas, encontrei um homem que tinha herdado uma fortuna em dólar por extenso e, por acreditar que o país estava em crise, decidiu não investir, não ousar, não expandir. Ele guardou tudo, protegido pelo medo. Em poucos anos, sua fortuna se dissolveu. Não por incompetência, mas por inação. Ele é o retrato vivo do fracasso causado pelo medo. E isso me fez perceber que não é o país que arruína um homem, é sua paralisia. Agora quero que reflita profundamente. O que você faz quando o sistema ao seu redor falha? A maioria entra em desespero. Mas sabe o que os homens bem-sucedidos fazem? Eles observam, eles estudam os movimentos invisíveis. Eles entendem que onde existem falhas, existem necessidades. Onde existem necessidades, existem lacunas. E onde existem lacunas, existem oportunidades que ninguém está preenchendo. É como se o próprio sistema abrisse fendas para que apenas os mais atentos pudessem passar. E muitos me perguntam, mas Gil, como posso fazer isso se tenho tão pouco? E eu sempre respondo, é justamente quando se tem pouco que a mente se torna mais inventiva. A falta, quando compreendida, transforma-se em força. Mas a falta, quando temida, transforma-se em prisão. Por isso, observe seu país com novos olhos. Se a burocracia é lenta, alguém está precisando de agilidade. Se o desemprego aumenta, alguém precisa de serviços acessíveis. Se a economia encolhe, alguém está procurando alternativas mais baratas. Sempre há alguém procurando algo que não está sendo oferecido. E é aí que está a sua oportunidade escondida. Mas preste atenção, enxergar oportunidade não basta. É preciso coragem para agir. E essa coragem só nasce quando você vence a batalha dentro de si. A batalha contra o medo, contra a dúvida, contra a voz que diz que não é possível. A mente tem o poder de transformar um país pobre em um terreno fértil, ou transformar um país rico em um campo estéril. Tudo depende da forma como você pensa, reage e decide. Quando comecei a entrevistar homens de mente extraordinária, percebi um padrão quase incômodo. Todos eles haviam aprendido a observar o ambiente com mais atenção do que o restante da população. Enquanto a maioria se distraía reclamando da política, do preço dos alimentos, dos impostos ou da instabilidade, esses homens usavam a mesma energia para investigar onde estava o ponto fraco do sistema. E, onde havia um ponto fraco, eles viam uma porta de entrada. Enquanto o país parecia afundar aos olhos de muitos, eles viam apenas um mar cujo movimento poderia ser aproveitado. Mas deixe-me perguntar algo diretamente a você. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achava que era pequeno demais, pobre demais, inexperiente demais? Quantas vezes você disse a si mesmo que quando o país melhorar, você finalmente fará o que precisa ser feito? Quantos anos essa espera silenciosa já te custou? A verdade é que o tempo não espera por ninguém. E enquanto muitos ficam parados, o relógio continua girando como uma roda que atropela os indecisos. Eu descobri isso da maneira mais dura. Houve um período da minha vida em que tudo parecia ruir. Eu havia perdido quase tudo, meus livros não vendiam como antes e os trabalhos escasseavam.
O país vivia uma instabilidade severa e eu escutava diariamente pessoas dizendo que aquele não era momento para tentar nada, que a única saída era aguardar. Mas eu sabia, por experiência e por estudo, que esperar é o ato mais perigoso para um homem com sonhos. E foi nesse momento que decidi agir. Comecei a bater a porta de empresários, oferecendo conferências, palestras, consultorias, tudo que pudesse ajudar a transformar suas mentes. Muitos recusaram, mas alguns aceitaram. E bastaram esses poucos para reacender meu fogo interior. Descobri que, mesmo no pior cenário, sempre existe alguém buscando crescimento. Sempre existe alguém disposto a ouvir uma palavra que os desperte. Essa experiência me ensinou algo invaluável. Quando os tempos são difíceis, o mundo se divide entre os que se escondem e os que se apresentam. Quem se apresenta, vence. Quem se esconde, desaparece. Quero que você reflita sobre isso por um momento. Quando o país passa por dificuldades, seja inflação, recessão ou instabilidade, a maioria das pessoas reduz gastos, cancela planos, compra menos, arrisca menos. Isso cria um silêncio no mercado. E nesse silêncio, qualquer pessoa que dê um passo à frente se destaca com uma força gigantesca. É como acender uma lâmpada em um campo escuro. Todos olham para ela. E talvez pela primeira vez você percebe que não precisa ter mais recursos para prosperar. Precisa apenas ter mais coragem do que os outros. Mas coragem não basta se você não souber onde agir. E para isso, é preciso aprender a identificar as brechas do sistema, as falhas que seu país, por natureza, apresenta. Em países burocráticos, as pessoas pagam para economizar tempo. Em países instáveis, as pessoas buscam segurança emocional. Em países que mudam constantemente de direção econômica, as pessoas procuram orientações confiáveis. Em países com desigualdade, existem demandas não atendidas em todas as direções: transporte, alimentação acessível, pequenos reparos, serviços rápidos, comércio local, soluções baratas. E aqui entra algo que talvez você nunca tenha considerado. As brechas mais lucrativas são aquelas que você vive todos os dias sem perceber. O caminho que você faz para o trabalho, o problema que sempre enfrenta ao tentar resolver algo, a dificuldade que seus vizinhos comentam, a falta que sua família sente de um serviço específico. Tudo isso são sinais claros do que o país ainda não ofereceu. E se o país não oferece, alguém pode oferecer. Por que não você? Lembro-me de quando entrei pela primeira vez no gabinete de um grande líder político. Durante meus anos como assessor, eu estava lá apenas para observar, estudar as decisões, compreender como a mente de um homem que administra uma nação funciona. E a maior lição que tirei dessa experiência não veio de palavras oficiais, mas de um momento simples. O presidente, exausto, comentou com sua equipe que a maior dificuldade em governar não era criar soluções, mas fazer com que as pessoas as enxergassem. Muitos problemas permaneciam sem resposta, não porque não havia solução, mas porque a população estava tão focada nas falhas que já não conseguia ver as alternativas. E eu percebi, se até uma nação sofre com essa cegueira coletiva, imagine o indivíduo comum. É por isso que aqueles que enxergam o que os outros ignoram vencem com tanto mais facilidade. E é aqui que deixo algo poderoso para você. Quando o país te parece um obstáculo, na verdade ele está te mostrando onde está o ouro escondido. A falha aponta o caminho. O problema revela a oportunidade. A ausência cria espaço para a presença de quem tem iniciativa. Mas é necessário ir além de observar. É preciso treinar a mente para não tremer diante das dificuldades. E na próxima parte, vou lhe mostrar como fortalecer sua visão, sua confiança e seu impulso para agir, até que você se torne capaz de transformar qualquer país, bom ou ruim, no terreno perfeito para enriquecer mais rápido do que imagina.
Uma das maiores descobertas da minha vida, e que levo comigo desde os dias em que sentei diante de Andrew Carnegie para ouvir seus segredos, é que a mente humana só precisa de uma fagulha para transformar todo um destino. E essa fagulha quase sempre surge quando o ambiente ao redor parece desmoronar. A maioria não percebe, mas um país em crise, um sistema falho, uma economia instável. Tudo isso funciona como um grande espelho que revela quem você realmente é. Se você se encolhe, o mundo te engole. Se você se ergue, o mundo te abre passagem. Mas deixe-me perguntar algo diretamente a você. Quantas vezes você já sentiu que sua vida estava parada por causa das condições externas? Quantas vezes culpou a economia, o governo, a falta de incentivo, a dificuldade de começar? E o mais importante, quantas vezes você acreditou que só poderia prosperar quando tudo melhorasse? A verdade é dura, mas libertadora. Se você estiver esperando pelo momento ideal, sentirá apenas a passagem dos anos, porque o momento ideal não existe. O momento existe, e ele é agora. Durante minhas investigações sobre os princípios do êxito, descobri que as pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação. O medo de errar paralisa mais do que o erro em si. E esse medo, quando alimentado diariamente, cria uma vida inteira de desistências silenciosas. É doloroso admitir, mas muitos só percebem tarde demais que estavam obedecendo a um inimigo interno, um inimigo que não deseja seu progresso, apenas sua sobrevivência mínima. Você já sentiu isso? Aquele pensamento que surge quando está prestes a tentar algo novo e que diz, não vai dar certo. Ele não é seu amigo. Ele é apenas o reflexo das dores que alguém lhe ensinou a carregar. Quero compartilhar algo que vivi, algo que marcou para sempre minha visão sobre força mental. Certa vez, enquanto tentava escrever um dos meus livros mais importantes, enfrentei um dos períodos mais difíceis da minha vida pessoal. A perda de um de meus filhos havia me abalado profundamente. Por semanas, não consegui trabalhar. A dor era tão forte que parecia esmagar qualquer inspiração. E durante esse período, o país também atravessava dificuldades severas. Muitos diziam que aquele não era um bom momento para publicar nada, que era melhor esperar, que o mercado estava fraco. Eu estava emocionalmente devastado e, ao mesmo tempo, sendo empurrado a desistir por todas as circunstâncias. Mas um dia, sentado sozinho diante da minha escrivaninha, percebi algo poderoso. Se eu permitisse que a dor me paralisasse, ela se tornaria eterna. Se permitisse que o país guiasse minhas decisões, eu estaria renunciando ao meu propósito. E naquele instante, decidi transformar a dor em força. Decidi usar cada dificuldade como combustível para continuar escrevendo. E foi exatamente nessa fase que produzi alguns dos insights mais profundos da minha obra. A adversidade, quando enfrentada de frente, se curva diante de quem se recusa a cair. É por isso que digo a você, se quer enriquecer em um país considerado ruim, deve primeiro enriquecer por dentro. A mente é o verdadeiro capital. O país é apenas o cenário. E um bom ator não precisa de um grande palco para fazer uma grande apresentação. Agora quero que você pense sobre isso. O que está faltando em sua vida não é oportunidade, é clareza. O que está faltando não é dinheiro, é decisão. O que está faltando não é sorte, é persistência. O sistema do seu país não pode impedir sua ascensão. Ele pode apenas expor quem realmente está disposto a agir. E é por isso que deixo aqui um desafio. O único deste vídeo e talvez o mais importante que você assumirá nos próximos meses. Durante os próximos 7 dias, quero que você observe o seu país como nunca observou.
Anote todas as dificuldades que encontrar. Filas longas, serviços ineficientes, preços altos, falta de opções, lentidão, desperdícios, reclamações que as pessoas repetem todos os dias. E ao lado de cada dificuldade, escreva: o que eu poderia criar, oferecer ou desenvolver que resolveria isso, ainda que parcialmente? Não busque algo grandioso. Busque algo útil. Se fizer isso com honestidade, durante 7 dias consecutivos, prometo que seus olhos se abrirão para oportunidades que sempre estiveram à sua frente, mas que você nunca tinha treinado sua mente para enxergar. Porque enriquecer mais rápido não é sobre trabalhar mais, e sim sobre ver mais. E ver mais exige apenas uma coisa: despertar a mente. Agora siga adiante. A vida sempre recompensa aqueles que se movem quando os demais param. E eu o espero no próximo vídeo.